Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou José Maria e este é o curso Gerenciando as Crises nas Pessoas e nas Organizações. Essa daqui é a nossa primeira sessão e nós vamos dar um enfoque agora para a questão da identificação das crises nesses primeiros encontros. Então, nós falaremos um pouco sobre a questão das crises, as emergências, a correlação que uma tem com a outra e as suas definições, para que você já parta agora do pressuposto dos principais aspectos que são necessários para que você possa, primeiro, evitar que uma crise seja instalada e ela se instalando, você gerenciar de forma que os seus efeitos sejam bem mitigados, sejam reduzidos. Esse que é o grande mote desse curso que nós agora começamos com você e que você pode perceber que são poucas as instituições que disponibilizam um curso sobre gestão de crises, principalmente sobre o ponto de vista pessoal e o ponto de vista das organizações. Rapidamente, o objetivo agora é que você possa compreender bem o conceito de crise, para que você possa saber identificá-la à luz das bibliografias. Então, nesta primeira sessão, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da surpresa, sobre a questão das emergências. Vamos correlacionar uma e outra, crise com emergências. Então, está aí projetado para você o que é uma crise. Por que é tão importante que você estude e saiba bem evitar ou gerenciar uma crise, né? Nesse contexto que a gente vive, que é um mundo extremamente conectado, um mundo onde o virtual e o digital ficaram fáceis e acessíveis, existe a possibilidade de compartilhar uma imagem, de compartilhar um fato, quer seja através de fotos, de vídeos, e esse compartilhamento ganha o alcance de milhares de pessoas, as pessoas vão fazer alguns julgamentos, e está aí a possibilidade de ser desencadeada uma crise com efeitos, às vezes, deletérios, efeitos negativos, né? Então eu coloco aqui para você esta primeira contextualização. A crise que aconteceu no ano de 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, né? Esse é um primeiro episódio. Então, para quem não se lembra, a região serrana do Rio de Janeiro é aquela região de Petrópolis, Teresópolis, é uma região que o relevo tem altas altitudes, o terreno é acidentado, ou seja, vários morros, várias encostas, as casas foram instaladas, né? A cidade cresceu ao longo desses morros, né? Nesse ano de 2011 houve uma precipitação muito alta, né? Uma grande quantidade de chuva que fez com que o solo ficasse instável. Você pode observar pela foto, você tem ali um desbarrancamento ali do solo, as casas ali, algumas que já ficaram destruídas. Isso aconteceu com boa parte das residências, causando centenas de mortes, demandando uma grande atenção do poder público. Aí eu pergunto para você, este desastre poderia ter sido evitado? Isso daí foi uma surpresa para os governantes? E eu já respondo logo em seguida, né? Mas vamos tratar vamos fazer essa correlação surpresa, previsibilidade com a questão das crises, né? Para que você possa bem compreender. E antes de passar para o próximo, eu lembro que já tinha acontecido em anos anteriores um desastre na região de Angra dos Reis, que tem um relevo muito parecido, e é lá no estado do Rio de Janeiro, né? Bom, então vamos falar sobre a questão do efeito surpresa. Segundo Forni, que é um grande estudioso, a gente vai se basear bastante na bibliografia dele, ao final você encontra essa bibliografia, que é Comunicação e Gestão de Crises, né? José Forni, ao contrário do que o senso comum diz, né? Ao contrário do que a maioria acha, né? Admite que são poucas as crises decorrentes de eventos que são surpresa, eventos que são surpreendentes, né? Boa parte dos acontecimentos, o efeito surpresa, ele não pode ser considerado como relevante. Embora a gente observe alguns acontecimentos, como, por exemplo, uma tsunami, um terremoto que tem uma dimensão muito grande, uma gravidade, um potencial de gravidade
muito grande, aí sim, às vezes é difícil, principalmente dimensionar as consequências, né? Como aconteceu na tsunami na cidade de Fukushima, no Japão, né? Então, a crise na região serrana do Rio de Janeiro, ela não pode ter sido considerada como um evento surpreendente. E agora que você entende muito bem o que é uma crise, ou melhor, que você entende muito bem que o efeito surpresa não pode ser considerado relevante, vamos colocar para você a definição de crise. Lembrando que você tem um material de apoio que você pode baixar e ir acompanhando slide por slide. Guarda bem agora essa definição de crise, porque vai ser um dos itens da tarefinha que eu coloquei para você. Crise, por definição, segundo Forne, é uma ruptura significativa da normalidade, é um fato negativo que estimula uma cobertura extensiva pela mídia, já vou explicar item por item, e que vai demandar uma pronta resposta dos agentes que são responsáveis, ou seja, da liderança, né, os responsáveis por este fato, né. As crises, elas extrapolam muitas vezes o controle e pode afetar o negócio, a segurança e principalmente a reputação. Lembrando que nosso curso gerenciando as crises nas pessoas, tá aí a reputação, e nas organizações, ok? Então, agora que você entendeu muito bem a definição, vamos pegar ponto a ponto e vamos destrinchar para que você possa compreender isso de uma maneira bem tranquila, né? O primeiro aspecto que tem uma crise, né, se você for considerar o que é realmente uma crise, você tem que observar todos estes itens, né? Esses itens que eu coloquei para você. O primeiro dela é a ruptura da normalidade. A normalidade é a sequência normal dos acontecimentos, das tarefas, das rotinas, dos processos, né? Começou, está processando, entregou, acabou o expediente, fechou. Isso é um dia normal nas organizações. Sob o ponto de vista das pessoas, você está tranquilo, não aconteceu nada de diferente, você vai tocando o seu dia de acordo aí com a sua disponibilidade, de acordo com a sua previsão. A ruptura da normalidade é quando realmente aquilo que vem acontecendo normalmente, né, aquilo que vai acontecendo a contento, há uma significativa ruptura, se rompe, né? Acontece, dá uma parada, opa, aconteceu alguma coisa diferente. Então, um princípio de incêndio numa organização, né? Ruptura da normalidade. Essa ruptura da normalidade, ela vem em seguida porque acompanhada dos fatos que são de origem negativas, porque a normalidade ela pode ser rompida, né? Pode ser alterada por coisas boas. No caso de uma crise, que a gente vai ter que dimensionar os efeitos negativos, a gente foca os fatos que são negativos. E isso, romper a normalidade, fatos negativos e exposição na mídia, e aqui eu quero fazer um parêntese, né, rápido, para lembrar para você o que é mídia. Mídia não é mais aquela tradicional que a gente conhece, TV, jornal, revista, né? Mídia hoje é a internet com todas as suas potencialidades de navegação, as mídias sociais, os canais, os blogs, e assim vai, né? A internet faz com que a informação navegue muito rápido, cada vez mais rápido. Então a mídia, ela não pode ser considerada só como uma mídia tradicional, né? Fato negativo que é colocado numa live e isso vai para o mundo todo, pronto, tá? Uma exposição extensa, né? Isso vai ter um reflexo para a imagem, aí, sob o ponto de vista das pessoas, que nós temos hoje, as pessoas que influenciam, são os digitais influencers, outras pessoas, isso, para as organizações que vivem da sua imagem, da sua marca, também é muito ruim. E isso vai, com certeza, provocar perdas significativas. E para nós irmos fechando este primeiro bloco, vamos falar um pouquinho de crises e emergências, né? Toda emergência é uma crise, toda crise é uma emergência. Vamos fazer essa definição rápida, né?
crises e emergências não são as mesmas coisas. A emergência, ela pode sim ser uma ruptura da normalidade, mas com potencial de retomada com tranquilidade, sem problemas. As crises não. Rompe a normalidade, fato negativo, expõe na mídia, começa a reverberar, isso vai trazer prejuízo financeiro e demanda atenção dos dirigentes, tá? Então, quando a gente fala de situação de emergência, estamos nos referindo à questão da exceção, aquilo que acontece fora do comum, por exemplo, uma decisão que não se encaixa na cadeia de comando usual, né? Uma contingência, aquilo que acontece não estava previsto, mas a gente consegue solucionar. Já a crise tem um potencial de gravidade muito grande. E para nós finalizarmos, lembrando que as emergências podem sim se transformarem em uma crise. Obrigado pela sua atenção, já nos reencontramos novamente.